Diácono Lino, meus queridos irmãos, vou ver se eu entro nesse trânsito aqui também. Não sei se o sinal vai ficar vermelho ou verde, mas eu vou ficar por aqui. Me atropela não, hein? Pelo amor de Deus. Obrigado. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje é domingo de Cristo Rei, não é verdade? E nosso Senhor Jesus Cristo, de fato, precisa ser o Rei dos nossos corações. Como é bom ter uma festa onde nós meditamos que há um Rei por cima de todos os reis. Um governante por cima de todos os governantes. E isso significa que a palavra do homem, muitas vezes falha, não é a última palavra. A última palavra é a palavra de Deus. E nós chamamos de Cristo Rei com muita naturalidade, mas é verdade também que nós sabemos que, muitas vezes na vida pública de Jesus, ele não aceitou ser chamado de Rei. Como é possível então? Será que a igreja está fazendo alguma coisa de errado? Chamando Jesus de Rei, quando ele não aceitou ser Rei? Depois da multiplicação dos pães e dos peixes, por exemplo, quiseram levar Jesus para ser Rei, e o que Jesus fez? Negou-se. Disse que não. Saiu de fininho, né? Porque ele não queria ser um rei que governa pelo pão. Esse era o jeito, né? Outro momento também na vida de Cristo, onde esse senhorio de Jesus, digamos assim, foi rejeitado pelo próprio Cristo, foi quando os filhos de Zebedeu pediram para a mãe, né, dar aquela cotovelada na mãe, né? E a mãe pediu em nome dos filhos, olha, deixa meus filhos sentarem, um à direita e outro à esquerda do teu trono. E Jesus também não aceitou. Disse para eles, olha, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Olha, como é que então nós podemos chamar Jesus de rei? Bom, Jesus não é rei de tronos, mais uma outra coisa, não é? Mas tem um momento no Evangelho específico, onde o próprio Jesus não só admite, mas assume a realeza. Que é quando ele está sendo julgado por Pilatos. Jesus então diz categoricamente, diretamente, o meu reino, ou seja, tem um reino, né? O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse, então tu és rei? E Jesus respondeu, tu dizes, eu sou rei. Nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. E todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Olha que coisa interessante, não é? Jesus começa não só a assumir a realeza e dizer que é rei, mas Jesus também vai dizer que tipo de rei ele é. Em primeiríssimo lugar, Jesus é rei da verdade. Em relação à verdade, não dá para a gente fugir muito, não é verdade? A verdade se impõe. Qual é a diferença, digamos assim? Qual é o contrário de ser um rei da verdade? O contrário do rei da verdade é o rei da arbitrariedade. O que seria isso? É aquele que governa não segundo a realidade das coisas, mas é aquele que governa segundo os seus interesses, os seus partidos, as suas bandeiras, as suas lutas pessoais, não é? É aquele que absolutiza não a realidade das coisas, mas a sua vontade. Esse é o rei da arbitrariedade. E Jesus não é rei de arbitrariedade. Ele é rei da verdade. E às vezes é difícil escutar a verdade, não é? Parece que está diante dos nossos olhos, mas a gente não quer ver. E quando alguém diz, a gente fica até chateado. Mas a verdade se impõe. Não é uma questão de opinião, é uma questão de verdade. E esse reino de Jesus, que é o reino da verdade, é aquele com o qual nós nos esforçamos todos os dias para entrar nele. É o reino dos olhos abertos. Não dá para cochilar. Se vocês prestaram atenção nas últimas missas que nós celebramos, né, mensagem do Evangelho, nós falávamos sempre da virtude da vigilância. O que significa isso? Que nesse reino não dá para se iludir, não dá para fingir que não existe. E por isso que às vezes eu escuto muitas vezes na direção espiritual e na confissão, Padre do céu, é muito difícil ser cristão. Mas é mesmo. Porque às vezes a gente quer controlar a realidade do nosso jeito, moldá-la do nosso jeito.
E não é assim que as coisas funcionam. A realidade precisa ser respeitada como ela é, não é? Meu Deus, será que eu tenho que olhar então para essa situação na minha família, se eu quero que Jesus seja meu rei? Tenho. Dá para ignorar o irmão que está do meu lado? Não dá. Será que eu posso viver a minha vida de olhos fechados para aquela mágoa que eu guardo, para aquela inimizade que eu alimento? Não, não dá. O reino de Jesus não é reino de olhos fechados, é reino de olhos abertos. Ontem na Crisma, nós estávamos fazendo um encontro, tem algumas pessoas aqui, inclusive do encontro da Crisma, que falávamos justamente sobre o reino de Deus. Falei, ótimo, estou fazendo já aqui a minha preparação da homilia, economiza trabalho do padre, é ótimo, maravilhoso. E nós chegamos à conclusão de que para ser rei é necessário 3 coisas. Para ser rei, em primeiro lugar, é necessário um território. Até o Pequeno Príncipe tinha o planetazinho dele, em que ele dizia que ali ele era o rei. Não dá para ser rei sem espaço de reinado, não é isso? Primeira coisa. Segunda coisa, para ser rei é necessário ter poder. Não adianta nada ser um rei que não é respeitado por ninguém. Se não tem poder, não é rei. Segunda coisa. E a terceira coisa, não atropela o padre, hein? Pelo amor de Deus. E a terceira coisa, é necessário ter um povo. Já pensou um rei que tem território? Isso é meio Pequeno Príncipe, quem gosta aí do Pequeno Príncipe, hein? Já pensou um rei com território e com poder, mas não tem ninguém para servir? Então não é rei. Sem essas 3 coisas não há reino. Quais são essas 3 coisas no reino de Jesus? Primeira pergunta. Aonde está o território do reino de Deus? Cuidado que tem muita gente por aí vendendo até pedaço de reino de Deus, hein? Cuidados. Jesus Cristo no Evangelho disse, quando alguém disser que o reino está aqui ou o reino está ali, o que Jesus Cristo ensinou no Evangelho? Não acrediteis, porque o reino de Deus está no meio de vós. Isso é muito importante. O reino de Deus está no meio de vós. O território do reino de Deus é sobretudo um território interior, do coração. Padre Zé Rui, para de enganar a gente, que esse negócio de coração é muito abstrato. Fala uma coisa mais concreta. Bom, coração concretamente são pensamentos. Então, olha só, pode brincar na igreja, esse é o baile da fraldinha das 10 horas, mas brinquedo que faz barulho. Vocês já falaram em público alguma vez na vida de vocês? Não é fácil falar em público desse jeito, não. Então, eu tive que falar claramente, porque senão parece que a pessoa não entende. Concretamente, coração são pensamentos e decisões. Esse é o reino. Se a gente não deixa Deus reinar nos nossos pensamentos e nas nossas decisões, não há reino de Deus no coração. Ai, padre, meu coração é só de Jesus. Seus pensamentos são segundo o reino de Deus? Suas decisões são conforme o reino de Deus? Essa é a grande questão, né? Então, primeiro ponto foi o tema do território. Segundo ponto, é muito importante para que haja reino de Deus, que haja poder, não é? Jesus também, quando falava ali para os filhos de Zebedeu, ele fala do poder. Ele diz assim, os chefes deste mundo exercem a tirania sobre os seus súditos. Agora, entre vós não deve ser assim. Entre vós o maior é aquele que vos serve. Qual é então o reino? Qual é o poder do reino de Deus? É muito interessante que a gente pensa sempre no rei como aquele que manda, e no entanto Deus, que é nosso rei, nos serve. Quando eu falo, às vezes ninguém mais me escuta, mas Deus me escuta. Quando eu preciso, é Ele que me serve. Deus é aquele que se cinge e se põe a servir à mesa. Meus irmãos, esse é o poder do reino de Deus. E às vezes nós temos que entender isso muito bem, porque às vezes na nossa cabeça parece que a solução do mundo inteiro é alguém governando. Meu irmão, minha irmã, a solução do mundo inteiro é quem estiver servindo. Se nós não aprendemos a servir, nós não estamos reinando segundo Jesus, nosso Senhor. Essa é a verdade. Até mesmo eu digo, não tiro o meu cavalinho da chuva não, eu coloco o meu cavalinho na chuva. Padre que não sabe servir,
não é respeitado e nem pode ser, porque autoridade e serviço para quem segue a Jesus tem que ser sinônimo. Tem que ser sinônimo. E é assim que Deus reina, de dentro para fora. Muitos vão olhar de fora e vão dizer, é um rei fraco, porque permite que se façam coisas. Não é fraco, é um rei forte, porque os seus verdadeiros súditos governam, ou melhor, são governados pelo convencimento. Falei do território, falei do poder, e agora falta falar do povo. Quando nós fazemos parte de um país, né, geralmente a gente tem uma carteira de identidade, não é mais ou menos assim? A gente tem direitos e deveres, às vezes tem gente que tem dupla nacionalidade, aquelas coisas todas, né? E qual é o povo do reino de Deus? O povo do reino de Deus é o povo marcado pelo batismo. Pelo batismo, nós também somos cidadãos, digamos assim, do reino dos céus, com direitos e com deveres. E é isso que nós precisamos aprender. Meu Deus, é tão bom ser cristão? Claro que é. Me dá muitos direitos. Jesus abre o coração para mim. Agora, ao mesmo tempo também, essa cidadania é conservada pelos meus deveres. Tenho que cumprir a vontade de Deus, não é? E uma última ideia que eu gostaria de colocar, não é? A surpresa do pessoal no evangelho de hoje. O evangelho de hoje é surpreendente. O pessoal parece que é pego de surpresa no evangelho de Jesus. Por quê? Porque chega ao ponto que eles dizem, mas aonde que eu te vi? Não é mais ou menos assim? Diz a frase do evangelho literalmente, não é? Senhor, quando foi que te vimos? E Jesus responde, todas as vezes que fizestes isso a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. O que significa isso? Às vezes a gente acha que o governo e o reino de Deus está de fora. Encontrarei o juiz no final. Não só no final que eu darei contas a Deus. Não é verdade. O reino de Deus, meus irmãos, é de dentro. É de dentro. E é ali que nós precisamos encontrá-lo, amá-lo e servi-lo. Todas as vezes que nós fizermos isso a um dos menores dos nossos irmãos, é a Jesus que nós estamos fazendo. Esse é um caminho concreto. Tem muita gente que tem medo do reino de Deus. Nossa, quando Jesus chegar, será que eu vou perder a minha zona de conforto? Será que eu vou perder os meus privilégios? Será que o reino de Deus, para mim, vai ser realmente uma boa notícia? Se esse tipo de pensamento está no nosso coração, cuidado. Porque a grande maioria da humanidade, digo sem medo de errar, sinceramente, pede a vinda do reino de Deus. Porque vive hoje, concretamente, grandes injustiças. Aquele que passa fome diz que venha a nós o vosso reino, porque isso não pode ser o reino de Deus. Aquele que está injustamente perseguido, claro que vai dizer, venha a nós o vosso reino, porque não pode ser como está. E se nós não vivemos, então, olhando também para esses que muitas vezes são os invisíveis da nossa sociedade, pode ser também que nós não desejemos verdadeiramente o reino de Deus. Meus irmãos, não será uma surpresa quando nós encontrarmos o juiz no final dos tempos. Quando nós encontrarmos o juiz no final dos tempos, não será uma surpresa. Ele terá as mesmas feições, os mesmos gestos daqueles que nós amamos nesta vida. O problema é se nós passamos a vida ignorando aqueles que precisam ser amados e servidos. Aí quando nós chegarmos lá, talvez nós não reconheçamos Jesus e talvez Ele não nos reconheça. Que o Senhor nos dê essa visão do reino verdadeiro para amar e servir os preferidos de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.